Vamos orar um pouquinho? Amém. Senhor Jesus. Amém. Oh, Senhor Jesus. Senhor, nós te agradecemos por mais esse dia, Senhor, em que estamos reunidos aqui em Teu nome, para participarmos, Senhor, desta festa maravilhosa, desta mesa de amor. Essa não é uma mesa de condenação, é uma mesa de amor, Senhor. É uma mesa de encorajamento, é uma mesa de reconciliação, porque o Senhor foi aquele que pagou esse alto preço por cada um de nós, Senhor. Que possamos valorizar isso, Senhor, esse alto preço que o Senhor pagou. O Senhor naquela cruz, nas últimas 3 horas, o Senhor perdeu aquilo que para o Senhor é o mais importante da vida do Senhor, a presença de Deus. Para que nós, Senhor, que não tínhamos a presença de Deus, pudéssemos ter acesso a essa presença para toda a eternidade. Começando hoje, Senhor, que possamos valorizar essa obra maravilhosa de podermos nos achegar a Deus confiadamente, Senhor, não em nossos méritos, mas naquilo que o Senhor realizou. Louvado seja o Teu nome. Pelo mesmo Espírito, nós nos achegamos a Deus Pai. Louvado seja o Teu nome. Senhor, possa falar para cada um de nós. Venha nos encorajar, Senhor. Venha nos fortalecer na fé. Venha nos dar mais luz na Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, possa nos ensinar, que só o Senhor sabe nos ensinar. Senhor, não ensinamento de homens, mas aquela unção que nos ensina em nosso interior, segundo a vontade de Deus. Também te pedimos, Senhor, para que não haja distração, que possamos estar focados, com os ouvidos atentos, para ouvir a Tua palavra. Louvado seja o Teu nome. Abençoa essa reunião, abençoa essa palavra, glorifica Teu nome, envergonha Satanás. Louvado seja o Teu nome. Amém. Senhor Jesus. Irmãos, estamos chegando na 6ª semana, né? 7ª, né? 7ª semana do alimento diário. E é porque tem o mesmo título, né? Desventurado o homem que sou. Irmãos, esse título ele não é assim muito bom de a gente ler, né? Desventurado homem que sou. Você de repente chega num local para ouvir a palavra e o tema da mensagem é desventurado homem que sou. Mas, irmãos, isso é a verdade, né? A verdade, eu vou usar uma frase que o irmão ele usou. A verdade, ela nem sempre nos agrada. Na verdade, na maioria das vezes, a verdade não nos agrada. Ela, pelo contrário, ela nos deixa tristes. Por quê, irmãos? Porque nós vivemos uma vida toda no engano. O homem ele vive no engano da sua mente e no engano dos ensinamentos do mundo. Quando o homem conhece a verdade, que dá de cara com a verdade é sempre contrária àquilo que o homem pensava ou que o homem pensa. Não é interessante? E Paulo, ele entendeu isso. Irmão, eu creio que esse é o segredo da vida cristã. É a gente entender que a gente, em nós mesmos, nós somos desventurados. O que é uma pessoa desventurada?
é uma pessoa que não é bem-aventurada. Você lembra lá das bem-aventuranças de Mateus capítulo 5? A palavra bem-aventurança quer dizer abençoados. Então Paulo, quando ele olhou para si e ele viu que ele não conseguia por ele mesmo agradar a Deus, ele disse, desventurado homem que sou. Por quê, irmão? Porque foi para isso que o homem foi criado, para agradar a Deus. Mas o homem agora não pode, não consegue mais agradar a Deus. Então Paulo, como esse homem que desejava agradar a Deus, ele concluiu, desventurado homem que sou. E, irmãos, e concluir isso não é ruim, não. Concluir isso é salvação. Por quê? Porque aí você não vai confiar mais em você, nem eu vou confiar em mim mesmo. Porque onde é que está todo o nosso problema? É que ainda confiamos em nós mesmos. A gente ainda acha que por nós mesmos a gente pode fazer a vontade de Deus. Uma vez eu estava dirigindo e eu vi uma mensagem, né? E um irmão pegou e disse assim, não, Romanos capítulo 7, Paulo estava falando da experiência dele. Pois eu faço o que não quero, né? Já não sou eu quem faz, mas o pecado que... Ele estava falando da experiência dele, isso tem nada a ver comigo, nós estamos em Cristo. Em Cristo a gente agora tem domínio próprio. Irmão, eu disse, Senhor, tenha misericórdia desse irmão. Porque no dia que ele bater de frente, ele vai saber que o que Paulo falou é realidade em nosso viver cristão. Quem é que aqui não disse, hoje eu vou levantar e vou viver uma vida consagrada ao Senhor? No primeiro momento, ao chegar no trabalho, reprovado. Aí fica sob acusação. Em que eu errei? O que foi que eu fiz? Qual foi o problema? Mas eu não desejei? Sim, Paulo também diz, eu com a mente, eu desejo. Mas o problema, irmãos, não é a vontade nossa em querer agradar a Deus, porque Deus sabe. Ou vocês não sabem que, ou vocês não acham que Pedro realmente queria dar a vida pelo Senhor? Pedro queria dar a vida pelo Senhor. Mas a questão é que ele não conhecia ele mesmo. E quando ele deparou-se com a situação, ele negou o Senhor por 3 vezes. E não foi diante de um exército romano armado. Foi de uma ceva. No meio de um fogareiro. Por quê, irmãos? Porque o homem não conhece a si mesmo. Nós não conhecemos a nós mesmos. Mas Paulo, ele conheceu a si mesmo. E esse foi o segredo da vida de Paulo ser tão vitoriosa. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, quando eu estava meditando, eu lembrei daquela palavra. Você sabe por que o Senhor deu a lei, irmãos? Por que o Senhor deu a lei? Porque Moisés foi falar ao povo de Israel. E o povo de Israel disseram a seguinte frase: tudo o que o Senhor falou, faremos. Irmãos, aquilo dali, Moisés, está resolvido o problema. A partir de agora, Senhor, agora é só alegria. Porque o povo agora, Senhor, se submete. O povo diz que tudo o que eu disser, que o Senhor falar para mim, eles vão fazer. Não tem mais problema. Aí quando Moisés chega para relatar ao Senhor, o que é que o Senhor diz? Quisera eu, Moisés, que isso estivesse nos corações deles. Onde é que há o problema, irmãos? É no meu e no seu coração. A minha mente quer fazer a vontade de Deus, mas no meu coração não está impresso essa vontade de Deus ainda. Por isso que nós caímos, irmão. E sabe, irmãos, eu creio que Deus permite que a gente peque ainda, que a gente caia ainda, é para que a gente possa reconhecer que não é por meio de nós em nós mesmos. Por isso que o Senhor permite. E a palavra desventurado também é desgraçado. O que quer dizer desgraçado? Destituído de graça. E o que é receber graça? É ser agraciado. Louvado seja o nome do Senhor.
A gente viu na semana passada, o irmão Adriano ele compartilhou aqui a respeito da santificação, né? Na verdade, não foi a respeito da santificação, foi a primeira parte, né? Mas quando ele compartilhou sobre a questão da santificação, muito mais seremos salvos pela sua vida. Ele compartilhou um ponto muito interessante. Sabe o que ele compartilhou? Ele compartilhou duas conformações. Romanos capítulo 12, verso 2 e 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. Ele disse que só existe dois tipos de você e eu nos conformarmos. Ou ao mundo, Romanos 12, 2, ou a Cristo. 2 Coríntios 3, 18. Não há outro tipo, irmão. Quando você não está se conformando a Cristo, você está se conformando ao mundo. Não há um meio termo. Não, eu vou ficar aqui. Nem vou me conformar ao mundo, nem vou me conformar a Cristo. Não, irmãos. Só não se conformar a Cristo já está sendo conformado ao mundo. Vamos lá, Romanos 12, 2. Que eu quero pegar a partir daí. Romanos 12, 2. A gente está dando um salto aqui na sequência do estudo, mas Romanos 12, 2, ele vai dizer, não vos conformeis. Está vendo? Aqui, ó. Romanos 12, 2, parte A. E não vos conformeis com este século. Irmãos, a gente já ministrou várias vezes. Cada geração, desde Adão até os últimos dias, próxima à volta do Senhor, tem seu século. O que é o século? É a forma do mundo. Ou seja, todo cidadão do mundo tem que ser encontrado conformado com o mundo. Mas, irmãos, o problema não são as pessoas do mundo, porque elas no mundo estão. Elas são do mundo. Mas o problema somos nós, que não somos do mundo, nós somos do Senhor. Mas muitas vezes as pessoas olham para a gente e vê o mundo. Não vê Cristo em nós. Irmãos, percebe? Que coisa interessante. E mesmo fazendo uma coisa boa. Porque sim, o que existe de pessoa boa no mundo, é ou não? É, irmão. Existem pessoas morais no mundo. Existem dois tipos de pecador. O pecador imoral e o moral. Mas é pecador. É ou não? Agora, olha que coisa interessante. Aí quando Paulo vai falar em 2 Coríntios 3, abra aí 2 Coríntios 3, 17. Senhor Jesus. 3, 17, né? O Senhor tem misericórdia de nós. Não, 18. 3, 18. Irmãos, eu achei muito rico esse exemplo que ele falou, esse paralelo, essa comparação. Muito rico, irmão. Diz assim, e todos nós, quem são esses nós? Nós que cremos no Senhor. Está vendo? Para nós, em relação ao mundo, não vos conformeis. Mas para nós que somos do Senhor, agora e todos nós. Diz o quê? Com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Irmãos, somos de glória em glória. Hoje é mais uma oportunidade para sermos um pouco mais transformados. De glória em glória. Os dias são maus, mas nós devemos aproveitar os dias maus para sermos transformados de glória em glória. Na sua própria imagem, a imagem de Cristo, como pelo Senhor ou Espírito. Então, irmãos, eu posso fazer essa pergunta para mim mesmo. Sabe por quê? Porque Paulo diz assim, se julgarmos a nós mesmos, não seremos julgados. Eu posso julgar, será que eu estou parecido mais com Cristo ou com o presente mundo? Irmãos. Então, quando você olha para Romanos capítulo 1,
Paulo ele se apresenta como aquele que vai pregar o evangelho, não é? E ele fala que o evangelho, ele tem um centro. Cristo é o centro do evangelho. Então todas as coisas convergem a Cristo. E ele chega a dizer, a partir do capítulo 2, agora qual é a situação do homem. Na verdade, do capítulo 1, verso 18, até o capítulo 2, qual é a condição e a posição do homem diante de Deus. O homem só tem o que? A ira de Deus. Mas antes, Paulo fala que mesmo que Deus venha exercer sua ira sobre o homem, Deus antes quer salvar o homem, irmãos. Porque ele apresenta primeiro o evangelho. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Vamos ler Romanos capítulo 1, versos 16 e 17. Romanos 1, 16 e 17. Por isso, irmãos, que às vezes na nossa experiência bate um desânimo. Não vou mais me reunir, não vou mais servir. Irmãos, percebe? Porque é eu. Eu não vou mais servir. Eu não vou mais me reunir. Está vendo, irmãos? Porque é o eu. É o nosso eu ainda. Agora a gente acha que o nosso eu é que Deus quer que sirva. Que reúna. Não. Esse eu, Cristo crucificou na cruz. Quem crê aqui que Cristo foi crucificado? Quem crê aqui que Cristo foi crucificado? E quem crê aqui que foi crucificado com Cristo? Amém. Será? Romanos 1,16, vamos lá. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Verso 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé na fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. O justo não viverá pelo seu próprio esforço. O justo vive por fé. E sabe o que é fé? A fé ela é produzida pela palavra de Deus. É por aquilo que Deus diz. Louvado seja o nome do Senhor. Tomando aquele exemplo lá de Pedro. O Senhor apareceu andando sobre as águas do mar. E Pedro olhou e fez: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo. Manda-me ter contigo. Ele não disse: Senhor, se és tu, eu vou. Manda-me ir ter contigo. Porque quando Deus fala, a fé vem para nós. Quando o Senhor disse: vem. E a Bíblia diz que Pedro desceu do barco. Andou sobre as águas. Não só foi Jesus que andou, não. Pedro também andou. Houve um homem que andou sobre as águas também. Mas por que ele andou? Por causa da palavra de Deus. Porque Jesus falou. E ele foi andando, irmãos, olhando para o Senhor e andando. Eu não sei qual era a sensação, mas ele olhava para o Senhor e ia andando. Mas o que a Bíblia diz? E reparando ele na força do vento, irmão. O que é que fez? Ele tirou os olhos de Jesus e olhou para si. Resultado, foi descendo, 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 descendo. Quando foi descendo, Senhor, salva-me. O Senhor colocou a mão, pronto, levantou e veio. Homem de pequena fé. Ali a palavra no grego é oligopistes, fé imatura. Homem de pequena fé, homem de fé imatura, por que duvidastes? Aí o que ele fez? Colocou no barco. Ele coloca na igreja. Para aprender a fé. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, percebem? Então, do mesmo jeito, irmãos, o Evangelho é o poder de Deus. Amém? Você é desventurado em si mesmo. Eu sou desventurado em mim mesmo. Mas o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então, um resumo bem rápido. Quando chega no capítulo 2, o capítulo 3, quando chega no capítulo 3 de Romanos, Paulo vai falar de quê? Da justificação pela fé em Cristo Jesus.
Louvado seja o nome do Senhor. O capítulo 4, ele ainda está falando da justificação pela fé. Ele usa duas pessoas interessantíssimas para o judaísmo: Abraão e Davi. E o livro de Mateus diz que Jesus é o quê? Descendente de Davi, descendente de Abraão. Jesus, como descendente de Abraão, ele é o verdadeiro Isaque, no qual todas as famílias da terra são abençoadas pelo Espírito. O Evangelho traz o Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. E Davi, como ele é descendente de Davi, ele é aquele que reina para sempre, em cumprir a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Paulo diz assim: vocês acham que Abraão foi justificado por obras? Se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus, porque Abraão era ateu. O mundo já mostrou para a gente aqui? Abraão vivia no Ur dos Caldeus, uma região totalmente idólatra, ninguém ouvia falar nem quem era Deus. Abraão era ateu, mas apareceu o Deus da glória. Louvado seja o nome do Senhor. E à medida que o Senhor foi falando para Abraão, algo foi acontecendo na vida de Abraão. Irmãos, a palavra de Deus é poder para nos transformar. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Tessalonicenses. Eu preciso crer no que Deus fala para mim. Não olhe para a sua experiência, creia no que Deus fala para você. 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 13. Outra razão temos nós. 1 Tessalonicenses 2,13. Outra razão ainda temos nós, para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Com que você crê, Rosemary? Com que você crê? Com o coração. Com o coração se crê, Paulo diz. Está vendo? Acolhestes. Você lembra de figura de quê? Terra e uma semente. Acolhestes. Mateus capítulo 13. Por isso que a primeira parábola, o Senhor retratou o coração do homem. Que parábola fraca, hein? O interior do homem. Aí o Senhor diz, se você não compreender essa, você não vai compreender nenhuma das outras. Porque tudo começa no coração. Então, irmãos, como é que eu reajo a essa palavra? Como é que eu a recebo? Como é que eu a acolho? E como eu continuo crendo? Ela está operando em nós eficazmente. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Abra aí Hebreus 4:12. Hebreus 4:12. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Fala para nós, Senhor. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva. Aleluia! As nossas palavras são mortas, mas a palavra de Deus é viva. Aí diz o quê? E eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espíritos, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Aleluia pela palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos transformados pela palavra de Deus na igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, qual é o encorajamento nesses últimos dias? Voltarmos à palavra de Deus. Porque no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra se fez carne, a palavra é viva, essa palavra também quer entrar em nós, quer habitar em nós, quer transformar a nossa vida. Colossenses
Aleluia pela tua palavra, Senhor. Nós cremos na tua palavra. Aleluia, Jesus. Colossenses 3,16. Habite. Amém? Colossenses 3,16. Quer para habitar no meu coração? Pensamentos maus? Coisas do mundo? Habite ricamente em vós. A palavra de Cristo. É para habitar ricamente em nós a palavra de Cristo, irmão. Irmãos, percebe? Porque encorajamento do livro em minha mão? Porque encorajamento da leitura da palavra de Deus? Porque Deus nos transforma pela palavra. Se o mundo nos tirar da palavra, Deus não pode nos transformar, embora Ele possa todas as coisas. Nessa era Ele não vai nos transformar. Por isso, irmãos, vamos amar a leitura da palavra de Deus. Vamos amar não só a leitura, mas fazer com que essa palavra entre em nós. E nós a acolhamos de tal forma que ela opere em nós eficazmente. E traga à existência o que não existe. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando Paulo chega no capítulo 3, ele fala da justificação pela fé em Cristo. E isso está exterior a nós. No capítulo 4, ele continua falando que Abraão foi justificado, não foi por obras, mas foi pela fé. Louvado seja o nome do Senhor. E mais na frente fala de Davi. Davi cometeu o pecado de quê? Adultério e homicídio por mãos de outros. Mas Davi, o que aconteceu com ele? Ele se arrependeu e ele provou o perdão de Deus. Ele foi justificado o quê? Pela fé. Irmãos, percebe? Então, irmãos, quando chega no final do capítulo 4, quando chega no capítulo 5, ele fala de quê? O verso 10. Vamos lá? O irmão fala aqui até um divisor, né? Romanos capítulo 5, verso 10. Bem rápido, irmãos. Diz o quê? Porque se nós, ó, escuta, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua... Louvado seja o nome do Senhor. E o irmão disse que isso aqui é um divisor de águas. Porque até aqui ele falou de algo objetivo a nós. A partir daqui ele fala de algo subjetivo em nós. Nós somos salvos pela vida do Senhor. A morte de Cristo nos salvou da condenação do pecado. Isso é exterior a nós. Mas a vida de Cristo nos salva do poder do pecado. E isso é interior em nós. E por fim, a vida de ressurreição vai nos salvar da natureza pecaminosa, quando o nosso corpo for transfigurado. Louvado seja o nome do Senhor. Então a obra de Cristo nos salva do pecado e sua condenação. A vida de Cristo nos salva do poder do pecado em nosso interior. E a vida de ressurreição vai erradicar de nossa carne a natureza pecaminosa, porque nós iremos receber um corpo glorioso, incorruptível, imortal, de honra, de glória, e louvado seja o nome do Senhor. Igual ao do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Aí você vê, irmãos, Romanos, Paulo, ele fala de um fato, mas agora quando chega a Romanos capítulo 6, ele fala de uma experiência. Por que é que ele diz? Ele fala em tudo relacionado a Cristo de maneira exterior. Mas quando ele fala no capítulo 6, ele diz que nós fomos também unidos com Cristo na semelhança da sua morte. Por isso que eu perguntei aos irmãos, quem é que crê aqui que Cristo foi crucificado? Amém. Aí eu perguntei, e quem crê aqui que você foi crucificado com Cristo? Amém. Porque é isso que Romanos diz, Romanos capítulo 6. Abra aí Romanos capítulo 6, verso 1, bem rápido. Senhor, obrigado pela tua palavra. Abre os olhos do nosso coração. 6:1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Modo nenhum.
como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Aí o verso 3, ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Cristo fez algo exterior a nós, isso é sua obra substitutiva. Ele substituiu o pecador na condenação do pecado, naquela cruz. Mas Romanos capítulo 6, Paulo diz que nós que cremos, estávamos ali com ele. Essa é a morte inclusiva de Cristo. Vocês percebem, irmãos? Ele pega de algo exterior, traz a nossa união e agora vai aplicar no nosso interior essa realidade. Louvado seja o nome do Senhor. Então Paulo ele pega de cá e vai trazendo um zoom até dentro de nós, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é rico demais. Sabe que batismo é esse? Batismo nas águas. Batismo no Espírito Santo. Nenhum nem outro. Esse batismo é dizer que Deus nos colocou em Cristo quando Cristo estava sendo crucificado. A palavra batismo é imergir, colocar algo em alguma coisa. Paulo não está falando aqui de batismo nas águas, que acontece depois que você crê. Paulo não está falando aqui de batismo no Espírito Santo. Paulo está falando que nós fomos batizados na morte de Cristo. Nós fomos colocados em Cristo. E assim como Cristo foi sepultado, a gente foi sepultado com ele. E como Cristo ressurgiu, a gente foi ressuscitado com ele. Sabe onde é que está essa verdade? Abra aí Efésios. Pula para Efésios. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado pela tua santa e bendita palavra. Verso 4. Efésios 2, verso 4. Sonho onde você está, irmão? Amém. Tu acha? Sim, está em Cristo. Mas muito mais, irmão. Deus lhe vê assentado nas regiões celestiais. Em Cristo. Olha só, irmão. É aquela coisa que Adriano bate direto e a gente não entende. É a gente saber quem a gente é em Cristo. Mas a gente insiste em procurar saber quem a gente é em Adão. Para a gente ter mais interesse em saber quem a gente é em nós mesmos, quem nós somos em Adão, do que quem Deus nos tornou em Cristo, irmão. Por quê, irmão? Está explicado. Nós valorizamos mais outras coisas do que a palavra de Deus. Está explicado. A informação de quem eu sou e de onde eu estou está aqui. Irmão, se eu não valorizo esse livro, se eu não valorizo essas palavras desse livro, se eu não as medito, como o Senhor falou lá em Deuteronômio para os israelitas, você vai pegar essas palavras, você vai colocar nos umbrais da sua casa, você vai colocar no guarda-roupa, na porta do seu guarda-roupa, você vai colocar nisso, você vai botar até na testa e você vai inculcar isso a seus filhos, porque disso dependerá a tua vida. Mas a gente faz o quê? O mundo é melhor. A informação do mundo é mais bonita. As vãs filosofias. A forma de vencer como o mundo vence. A o quê? Ajuda. Quando nós temos a ajuda do alto. O pecado opera em nós por uma lei. A lei do pecado e da morte. Você sabe o que é que pode vencer a lei? Só outra lei, superior a ela. Quando é que você sabe que a lei da gravidade existe? A gente anda 24 horas do dia e nem percebe a lei da gravidade. Mas quando é que a gente sabe que a lei da gravidade existe? Pega uma coisa e começa a botar para cima assim. Vai segurando. E tem mais para cima ainda. Quanto mais você for de contra, mais você vai perceber quem ela é. Eu posso segurar essa Bíblia aqui por quanto tempo? Aí eu chamo os irmãos. A gente pode passar o dia aqui segurando essa Bíblia. Eu pergunto, a nossa vontade vai se enfraquecer ou não? A Bíblia a gente vai soltar.
Mas a lei não deixa de fazer o que ela está fazendo, porque ela é uma constante. Irmãos, por isso o avião da economia de Deus, a aerodinâmica, louvado seja o nome do Senhor, a aerodinâmica do Espírito. Você entra no avião, você sobe. Você entra no foguete, você sobe, sobe, sobe. Por quê? Por causa da aerodinâmica, por causa de uma lei chamada Lei de Bernoulli. Que através disso ele entendeu que quanto maior a velocidade, menor a pressão. E é isso que faz um avião subir, porque um avião está parado, a pressão aqui é igual a essa pressão aqui, então ele fica estático, as forças se igualam, é zero. Somatório das forças resultantes em Y é zero. Mas à medida que o avião liga, oh Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, está ligando a velocidade do avião, oh Senhor, aí aquela chubina, o fogo do Espírito, aleluia. O que é que acontece? A pressão de baixo diminui. Não é? Não, a pressão de cima diminui. O que é o resultado? A pressão de baixo empurra. Sabe o que é que acontece quando a gente vive no Espírito? O mundo coopera para a gente ser conformado com Cristo. Aleluia! Por isso que Paulo diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque se você ama a Deus, você quer estar onde? Em comunhão com Deus. E Deus vai usar o mundo que é contrário a Deus para fazer você vencedor. Deus vai usar as circunstâncias do trabalho, Deus vai usar a família, Deus vai usar todas as contradições do saber e do nosso eu para formar Cristo em nós. Aleluia, porque Deus é soberano. Irmãos, até o que é contrário a nós, Deus vai ser o bem para nós. Aleluia. José disse, vocês, meus irmãos, intentaram o mal contra mim, não foi Deus. Não foi Deus que havia escrito, o irmão de José vai pegar José, vai jogar José na cisterna e vai matar um animal e vai... Deus não escreveu nada disso. Deus não planejou nada disso. Mas José disse, vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus tornou em bem. Paulo olhou para isso. Paulo viu isso. Não importa o quanto você intente de mal contra mim, Deus torna em bem. Quando eu estou em comunhão com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ou você acha que Paulo não olhou para a experiência de José? Paulo lia o Antigo Testamento. Não havia Novo Testamento. Tudo que foi revelado no Novo foi a explicação do Velho. Porque estava oculto. Havia um véu no coração, mas em Cristo o véu é removido. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que o capítulo 7, ele vai falar de 3 leis. Aí tem mestres cristãos que dizem, não, mas aqui dali era quando Paulo era incrédulo. Quando ele vivia no judaísmo. Irmão, o verbo é usado no presente, no momento que Paulo falava para Tesse e Tesse escrevia. Ou vocês não têm essa experiência, irmão? Ou a gente não tem essa experiência, que quando a gente quer fazer o bem, a gente encontra a lei de que o mal reside em nós. Você sabe qual é a diferença entre morar e residir? Eu achei interessante. Uma cadeira, ela mora no local de reunião. Por quê? Porque ela não tem personificação. Ela está. Ela fica onde você colocar. Mas eu e você, a gente vive. A gente habita. Porque a gente tem personificação. Um animal reside. Um animal, o máximo que ele pode fazer é habita. Quem pode residir? O homem e os anjos e Deus. Porque a residência é a habitação com conhecimento. Sabendo o que está fazendo. Aí sabe o que é que Paulo diz? Quando eu quero fazer o bem e encontro a lei de que o mal reside em mim. Irmão, oxê, não é quando eu quero pecar não, que eu sei que o mal existe? Não, irmão. Paulo diz que é eu querendo fazer o bem, eu encontro a lei de que o mal reside em mim.
É do mesmo jeito. Quando eu não coloco nada contra a lei da gravidade, eu posso dizer que aqui está havendo lei da gravidade? Não. Agora, quando eu começo a ir contra essa lei, eu sei que essa lei existe. Quando nós queremos fazer a vontade de Deus, nós estamos indo contra a lei do pecado e da morte. Irmão, sabe por que pecado e da morte? Porque o pecado, ele nos dá energia para pecar contra Deus. Por isso que na festa do mundo, meu irmão, misericórdia, ninguém segura. É carne de manhã, de tarde e de noite. Mas quando é para servir a Deus, entra a morte, que nos mortifica. Aí Paulo gritou, desventurado homem que sou. Quem vai me livrar do corpo desta morte? Você percebe que ele não disse quem vai me livrar do corpo do pecado? Porque ele não está querendo pecar, ele está querendo agradar a Deus. Ele disse, quem vai me livrar do corpo desta morte? Porque eu quero ir para a reunião e não tenho forças para ir para a reunião. Eu quero ler a Bíblia e não tenho forças para ler a Bíblia. Eu quero servir e não consigo continuar servindo. Mas se for uma festa, se for o que meu eu gosta, eu passo o dia todinho. Aí vem a energia do pecado. Capítulo 6, Paulo fala, corpo do pecado. Por quê? A questão ali é pecado. Mas capítulo 7, Paulo, corpo da morte. Corpo desta morte. Por que desta morte? Porque eu quero fazer a vontade de Deus, mas eu não consigo. Ufa. Graças a Deus. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque em Cristo ele viu que ele pode fazer a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos percebem? Não é doutrina, irmão. É uma realidade que Paulo viveu. E que o Senhor permitiu que ele escrevesse para nós, para a gente viver. Por isso que o irmão ele compartilha no alimento diário a nossa necessidade da gente se envolver nos serviços, se envolver na pregação do Evangelho, se envolver naquilo que a igreja promove. Sabe por quê? Porque o poder de Deus, a ressurreição, está no seu espírito, mas ela em plenitude está na igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Tem coisa na sua vida que você individualmente não vai vencer. Mas se você estiver no barco, você vai chegar lá. Louvado seja o nome do Senhor. O vencedor, ele não vence só. Ele é vencedor só, mas ele não vence só. Ele vence por meio de Cristo e a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, o que é que o Senhor está falando para nós? Irmãos, o Senhor nos deu a visão celestial. Não sejamos desobedientes a essa visão. Que ela nos governe. Cristo e a igreja, o reino, louvado seja o nome do Senhor. Por isso, irmãos, que quando chega no capítulo 7, ele fala dessa luta, dessa vontade. Ele diz, na minha mente há a vontade de fazer a vontade de Deus. A lei da minha mente quer fazer a vontade de Deus. Mas encontro na minha carne, nos meus membros, outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me torna prisioneiro da lei do pecado e da morte. Olha mesmo, irmão. Não é interessante isso? Sim ou não? Isso é forte demais, irmão. E você checa na sua experiência. Seja hipócrita, não, fale a verdade. Isso é nossa realidade. Todos os dias. E principalmente eu vou dizer a vocês, os mais jovens. Por quê? Porque quanto mais jovem, mais o mundo é atraente o pecado para você. Isso é pura verdade. Não é pecados. Porque quem peca mais é quem é mais velho. Mas quem é mais influenciado pelo mundo são os mais jovens, sim, e pelo pecado. Porque não tem experiência. Abra aí Romanos, Senhor Jesus, tem misericórdia de nós, Senhor. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Oh Jesus, somos-te gratos por nos trazeres de volta a Deus. Hoje em ti gozamos paz, não há do mundo mais a que dás, a todo homem que por ti se achega a Deus. Louvado seja o teu nome. Senhor Jesus. Romanos capítulo 7, verso 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Vamos lá? O que é que diz? Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Olha só, verso 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, porém não o realizá-lo. Verso 20. Não, 19. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Verso 20. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu que faz, e sim o pecado que habita em mim. Verso 21. Então, olha, escute. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. É quando você quer fazer o bem. Esse bem aqui não são boas obras humanas, não. Esse bem aqui, o texto é agradar a Deus, cumprindo a lei de Deus. Aí ele diz o que agora? Verso 22. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da membros. 24. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Verso 25. Graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Sabe? Então, não adiante vencer a lei do pecado em você mesmo. É zero de chance. Você vai ser derrotado. E o que fazer, Roseni? Se é uma lei, é uma constante. Lei do pecado e da morte, que me energiza para pecar e que me mortifica para não servir a Deus. E o que fazer? Eu preciso de uma outra lei. Amém? Eu preciso de uma outra lei. Então qual é a outra lei que eu preciso? A irmã Socorro chega... O verso 1 do capítulo 8, vamos ler? Vamos ler bem forte. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Verso 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Se você estiver no avião, você vai subindo. Dependendo da potência do avião, você sobe. Aí, às vezes, quem está dentro do avião pensa, será que se eu pular, acabou a lei da gravidade? Pula. Vai ser, não desce. Até passar dos céus da terra. Aí entra onde? Entra onde? No vácuo. Gravidade quase não existe. Na Lua é 1,26 metros por segundo ao quadrado. Na Terra, para cálculos, é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, quando você está lá no espaço, você está nas regiões celestiais em Cristo. Desfrutando do mover do Senhor. Flutuando pela lei do Espírito e da vida. Não é pelo seu esforço, é pela lei do Espírito e da vida. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus nos preparou para isso. Aleluia, louvado seja Deus. Quem pode preparar isso para o homem, senão só Deus? Que salvação maravilhosa! Não mais pecado a me prender. Cristo libertador glorioso, hoje e sempre meu há de ser.
Lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Aleluia! Filipenses, final da vida de Paulo. Capítulo 4. A gente está aprendendo, irmãos. Persevera, tá? Não é fácil, não. De escrito de Romanos até Filipenses durou muito tempo na vida de Paulo. Alguns mestres cristãos, 11 anos. Paulo teve 3 períodos de 11 anos. Ele morreu depois de 33 anos de servir ao Senhor. Ele morreu precisamente com 68 anos, 67 anos. Ele morreu em 67, 68 depois de Cristo. Quando ele creu no Senhor, ele tinha 34, 35 anos. Isso já foi comprovado por alguns mestres cristãos em estudos de cronologia. A distância da carta de Romanos, a carta de Filipenses, as últimas cartas de Paulo, em seu último aprisionamento em Roma, ele aprendeu. Louvado seja o nome do Senhor. E nós estamos aprendendo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o Espírito nos ensina todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui Filipenses capítulo 4. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é que nos ensina. E não de uma maneira didática e legalista, mas pela uma lei da vida em nosso interior. Pela unção em nós. Louvado seja o nome do Senhor. 4, 12, 13. 11. 4, 11, 12, 13. Vamos lá? Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi. Irmão, vamos ler bem direitinho. Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias. Agora inclui, tá vendo? De tudo e em todas as circunstâncias. Então, tudo que tinha a ver com viver cristão segundo Deus, Paulo aprendeu. Aí ele diz aqui, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Ian compartilhou uma vez, é tudo posso em Cristo, que é a força em mim. Porque se você for naquele que fortalece, você dá uma recarga e vai sozinho. Não. Sem mim, nada podeis fazer. É com Cristo, em Cristo e para Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, irmãos, aquela figura maravilhosa de João, da videira. O Senhor é a videira, o Pai é que cuida da videira. Tem pessoa para cuidar melhor da videira do que Deus Pai? Ele é o agricultor, Ele usa o sol, Ele usa todas as coisas porque Ele é o Deus Criador. E a videira é Jesus, e nós somos o ramo. Louvado seja o nome do Senhor. E o ramo permanecendo na videira faz o quê? Dá muito fruto. O que é permanecer na videira, irmãos? É o que Paulo falou em Romanos capítulo 8. A mente posta no Espírito é vida e paz. Louvado seja o nome do Senhor. Então é o que você faz com sua mente. O que é que você faz com sua mente? Qual é o encargo do irmão Pedro nesses últimos dias? Falar da raiz. Tal qual é a raiz, são os ramos. Se nós somos raízes em nós mesmos, de oliveira brava, que não presta, nossos ramos vão expressar frutos que não agradam a Deus. Mas Deus nos colocou em Cristo, louvado seja o nome do Senhor. E se a gente permanece em Cristo, é o que faz? Esse dá muito fruto, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Por isso que às vezes, irmãos, a gente está com dificuldade de produzir fruto. Por quê? Porque ainda está fazendo por nós mesmos. Mas se a gente permanecer no Senhor, esse dá muito fruto. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então, irmãos, esse evangelho é que chegou até nós. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente foi salvo, está sendo salvo, e nós seremos salvos eternamente, completamente e para sempre nós estaremos com o Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Mas enquanto isso não aconteceu, ficha caindo, estamos aprendendo a viver contente em toda e qualquer situação. Louvado seja o nome do Senhor. Eu digo a você
Tem dia na padaria, irmão, que eu pareço Egito, eu pareço Moisés quando expulsou aquele povo ali. O povo não me vê como hebreu, me vê como egípcio, armado. Mas por coisa justa. Mas, irmão, nem por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Amém, irmão? É maravilhoso demais a palavra do Senhor. Quando eu leio isso aqui, o Senhor tem misericórdia de mim. Mas por outro lado, irmão, nós precisamos crer que aquele que começou boa obra em nós, Ele há de completá-la. Sabe qual é a nossa esperança? A esperança da glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nada é mais glorioso do que a glória de Deus. Se alguém lhe perguntar para onde você está indo, eu estou indo em direção à glória. Louvado seja o nome do Senhor. E por que você está indo em direção à glória? Porque Deus está nos conduzindo. Abra aí Hebreus. Hebreus capítulo 2. Obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome. Hebreus capítulo 2, verso 10 ao verso 14. Amém? O que é que diz? Porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Ricardo compartilhou ontem. Cristo aprendeu a obediência por aquilo que ele sofreu. Mas sabe por quê? Porque não para ele mesmo, mas porque Deus estava aperfeiçoando ele para nós sermos aperfeiçoados em Cristo. Foi por nossa causa. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele diz o quê? Olha o verso 11, que coisa linda. Pois tanto o que santifica, quem é que santifica? Cristo. Como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmão. Jesus te chama de irmão. Jesus me chama de irmão. O santo me chama de irmão. Aleluia, Senhor. Aí diz o quê? Aos meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da reunião. Aleluia. Aí o verso 13. E outra vez, eu porei a minha confiança nele. E ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Quando a gente está na reunião, o Senhor diz, eis aqui estou e os filhos que Deus me deu. Louvado seja o nome do Senhor. Aí diz o quê? Verso 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Graças ao Senhor, irmãos, pelo Evangelho de Deus. Aleluia, irmão Célio, a esperança para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Se Pedro negou 3 vezes, e ele é o primeiro fundamento das muralhas da Nova Jerusalém. E sabe qual é o primeiro fundamento? Diamante. Um homem tão fraco, tão frágil em fazer a vontade de Deus nele mesmo. Deus o tornou um diamante. Um fundamento da muralha da Nova Jerusalém. Porque ele foi o primeiro apóstolo. E o primeiro fundamento lá em Apocalipse é o diamante. Irmãos, deixamos o Senhor trabalhar em nós. E o mundo vai ver em quem o Senhor vai nos tornar. Louvado seja o nome do Senhor. Franklin, tem esperança, irmão. Não olhe para você, olhe para o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Se há pecado, ao sangue. Se há lei do pecado e da morte, há lei do espírito e da vida. Se há diabo, há Cristo. O que for contra nós, Romanos, Paulo vai dizer, para terminar capítulo 8. Romanos capítulo 8. Obrigado pela tua santa e bendita palavra, Senhor. A partir do verso 12. Vamos ler? Depois de tudo isso que a gente falou, então vamos lá. Romanos capítulo
8, verso 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes o feito do corpo, certamente vivereis. Uma vez eu fiquei perguntando, Senhor, como é que então eu sei que eu estou no Espírito? Sabe quando? Quando eu mortifico o feito do meu corpo. Olha que coisa rica. Porque se pelo Espírito mortificados os feitos do corpo, certamente vivereis. E no Espírito é vida. Ó, que coisa maravilhosa. Então quando é que você está no Espírito? Quando você está mortificando o seu eu. Para o pecado, para o mundo e para si mesmo. Aí vamos lá, o que é que diz? Mais na frente. Sim? Eu me perdi, não sei onde é que estou. 14, diz o quê? Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O irmão já explicou para a gente várias vezes. Filhos aqui é ruios. No início de Romanos 8 vai falar, os que receberam o Espírito são filhos de Deus, ou seja, tecnon, criancinha. Aí Paulo vai lá em dizer em 1 Coríntios, pô irmão, por que vocês ainda são carnais? Porque vocês são crianças em Cristo. Vocês não cresceram ainda, irmão. Precisa crescer, precisa deixar a vida crescer. À medida que a vida cresce, sonho, espontaneamente. Quando eu era menino, pensava, buscava, me envolvia. Mas quando me tornei adulto, as coisas de criança deixei. Não por força nem por poder, irmão. Só pela vida crescendo. Louvado seja o nome do Senhor. Aí diz o quê? Vamos lá, mais 15. Porque não recebestes, é aqui, o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Eu posso dizer para Deus, Papai, louvado seja o nome do Senhor, porque eu tenho o espírito de filiação em mim, no meu espírito. Aí diz o quê? Verso 16, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O Espírito tem testificado para você? Sabe por que muitas vezes nós vivemos como as pessoas do mundo? Porque nós não nos lembramos que somos filhos de Deus. Nós esquecemos que somos filhos de Deus. Nós somos filhos e filhas de Deus. Por isso que muitas vezes nós estamos agindo como filhos do mundo. Porque nós nos esquecemos. Mas que o Espírito testifique todo dia para nós. Você é um filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí diz o quê? Ora, você é um filho? Você é um filho, irmã Vivi? Aleluia! Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus. Herdeiro de quem? Meu Deus do céu, de quem, irmão? Responde aí para mim. De quem? Você vai herdar tudo que Deus planejou em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que Paulo diz, se Ele deu seu Filho e não o poupou por amor de nós, não nos dará com Ele todas as coisas. Você está em dúvida que Deus te ama? Ele não poupou por seu próprio Filho, a quem Ele ama, mas por amor de nós, Ele deu seu próprio Filho. Aí Paulo diz, e Ele não dará no Filho todas as coisas, Ele dará a nós. Louvado seja o nome do Senhor. É só permanecer no lugar certo, em Cristo. Aí diz o quê? Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Por que co-herdeiros? Porque sem Cristo não há Deus, não há herança com Deus. Porque Cristo é o herdeiro de Deus. E Deus nos colocou em Cristo. E nós somos co-herdeiros com Cristo. Aí diz o quê? E se com Ele sofremos... Eita, fala não. Também com Ele. Sério. Paulo dá uma alegria no nosso coração, mas traz uma realidade para nós. Eu preciso sofrer com Cristo. Você precisa sofrer com Cristo. Sabe por quê? Porque se nós sofremos com Cristo, nós seremos glorificados com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Deus pode fazer, Rosimera, até meu sofrimento e teu sofrimento em Cristo produzir glória em nós. Louvado seja o nome do Senhor.
Aí é Romanos 8 agora para terminar. Verso 18. Porque, para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Sueno, os sofrimentos dos tempos presentes, as tribulações diárias pelas quais nós passamos, não podem ser comparados à glória que há de ser revelada em nós. Louvado seja o nome do Senhor. E agora aqui Romanos capítulo 8, dá um pulo aí, irmãos. Romanos capítulo 8, a partir do verso 31 ao 39. Amém? Vamos ler tocando nessas palavras do Senhor para nós. Vai parar no 11 certinho. Vamos lá. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? De tudo que foi falado. O que diremos, pois, à vista dessas coisas? Diz o quê? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem pode ir contra Deus? Ninguém. Ele diz, agindo eu, quem me impedirá? Se o homem agir, Deus o impede. Se o diabo agir, ele impede. Mas se Deus agir, quem o impedirá? Deus é maior que tudo, que todos. Louvado seja o nome do Senhor. Aí diz assim, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Versos 33, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem está te acusando, irmão Célio? É Deus quem te justifica, irmão. Ele é o juiz de toda a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Aí diz o que mais? Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. A direita de Deus é um paracleto intercedendo por nós. E no nosso espírito há outro paracleto, o Espírito Santo intercedendo por nós. Eita, que intercessão de poder! Louvado seja o nome do Senhor. Aí vai o quê? Quem nos separará? Quem você acha que está separado já do amor de Deus? Quem nos separará do amor de Cristo? Aí diz o quê? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Porque como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Agora, verso 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, porque Jesus é meu Senhor, Jesus é seu Senhor, Jesus é o nosso Senhor. Irmãos, esse é o Evangelho, é o poder de Deus, e Ele está nos salvando, e nós estamos indo à glória. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? 10 minutos em grupo, irmãos.